A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Esta carta foi Paulo. Ele se chama aqui de apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra apóstolo é a palavra enviado, é uma pessoa enviada por Deus para trazer a palavra à igreja, para edificar a igreja. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que a igreja ela é edificada, ela é aperfeiçoada, ela é instruída através do ministério dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos evangelistas e dos mestres que o Senhor deu à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Deus colocou profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres para ensinar a palavra de Deus a você, porque Deus quer aperfeiçoar o teu caráter, Deus quer aperfeiçoar a tua vida, Deus quer treinar você nos caminhos do Senhor e fazer de você uma bênção. Paulo fala aos santos que estão em Éfeso. Note bem, Paulo não está escrevendo aos santos que estão na parede de uma casa ou aos santos que estão em um santuário, mas ele está escrevendo aos santos que têm carne e osso, santos que respiram, santos que falam, santos que leem carta. Somos nós. Se você está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que você é santo. E a Bíblia diz aqui que ele escreveu aos santos que estão na cidade de Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. E ele diz a vós outros, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar do versículo 3 ao versículo 14, de uma só tacada, de uma só vez, em um único parágrafo no Novo Testamento grego. Ele fala isto sem ponto final, ele fala de uma vez só, tudo aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, todas as bênçãos que o Senhor tem dado para nós. Isso não é só para a igreja de Éfeso, mas isto é para a igreja bíblica da paz também. Isto não é só para a igreja do Novo Testamento, isto é para a nossa igreja, é para a tua vida, é para a minha vida, é para o corpo de Cristo que está aqui nesta terra e que está vivo, que está andando aqui. Ele diz no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isto é passado, Deus já fez. A Bíblia diz que toda sorte de bênção espiritual Deus lançou nas regiões celestiais, porque há duas regiões que nós vivemos. Uma região que é esta que você está vendo, uma região que é aquela que nós nos comunicamos com os 5 sentidos, que é um lugar onde a gente fala e ouve o outro irmão, que enxerga as pessoas. Mas fora desta região natural que os teus olhos estão vendo, a Bíblia diz que há um mundo por trás disto, há um mundo espiritual, há um mundo onde estão os anjos, há um mundo onde estão os demônios, há um mundo de guerra e de batalha espiritual que é invisível e que eu e que você não estamos vendo, mas que nesse instante o diabo está travando uma batalha, e talvez demônios estejam travando uma batalha para ganhar a tua atenção, para que você não receba a palavra. Há um mundo espiritual, mas a Bíblia diz que Deus lançou, Deus jogou toda sorte de bênção espiritual nestas regiões celestiais para nós pegarmos e trazermos aqui para esta terra. Tudo o que você precisa, toda bênção material provém de algo espiritual.
Talvez você pense, bom, olha pastor, eu na verdade, a Bíblia diz aqui bênção espiritual, então bênção espiritual é paz, é alegria, é bem-estar, todas estas coisas são bênçãos de Deus, mas a Bíblia diz que tudo o que acontece no mundo físico é resultado do que está acontecendo no mundo espiritual. Então a tua prosperidade também vem da região celestial, a tua saúde também vem da região celestial, aquilo que você precisa nesta terra também vem da região celestial, e você só entra na região celestial se você for um homem espiritual para trazer estas bênçãos de Deus para o presente, para o hoje, para aqui, para agora, para a tua vida, para o que você precisa. A Bíblia diz no versículo 4 que Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Você pode imaginar uma coisa destas? Quando você ainda não existia, você não havia nascido, não havia ainda céus e terra, não havia anjos, não havia estrelas, e Deus já lá no coração dele, Ele já estava pensando em você, Ele já sabia que você iria um dia nascer, Ele sabia que você iria nascer no século 20, Deus sabia que eu iria estar aqui nesta terra, e a Bíblia diz que antes de eu pensar em qualquer coisa, lá na eternidade Deus já pensou em mim, e Ele já me escolheu, e Ele já olhou para mim, e Ele falou, esta é uma pessoa especial, eu tenho um plano para a vida desta pessoa, e Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você, meu amado, antes de nós sabermos. A Bíblia diz a terceira coisa que Deus fez aqui é que Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção do Senhor. Você não era filho de Deus, não é todo mundo que é filho de Deus. As pessoas pensam que todos os homens que nascem nesta terra são filhos de Deus, mas não são. Todos os homens que nascem nesta terra são criaturas de Deus. Foram criados por Deus, mas não são filhos de Deus. A única forma de alguém se tornar filho de Deus é através de Jesus Cristo, é entregando a vida a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos adotivos do Senhor. Então a partir de agora você passa a ser filho de Deus. Como filho de Deus, você tem algumas coisas que você merece. A Bíblia diz em primeiro lugar uma coisa que é na vida prática nossa. A Bíblia diz que Deus nos adotou na sua família. E porque eu sou filho de Deus, eu tenho a proteção de Deus. Qual é o pai que não protege o seu filho? Todos os pais protegem os seus filhos. O inimigo muitas vezes quer destruir a nossa vida, mas Deus está lá pronto para guardar a nossa vida, pronto para proteger a nossa vida. Ele é um pai que protege a nossa vida, e isso é importante nós guardarmos, meu amado. Você não precisa, portanto, ter medo de nada, você não precisa ter medo do futuro, você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo das circunstâncias, você não precisa ter medo de ladrões, você precisa aprender a confiar no Pai. O Pai tem o melhor para a tua vida, o Pai protege você, o Pai cuida de você, o Pai não vai deixar você passar necessidade alguma em tua vida, se você simplesmente confiar nele. Tudo que Deus tem, a Bíblia diz que é teu. Tudo que Deus tem e criou, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Você é alguém importante. Também a terceira coisa, que um filho ele deve estar livre das preocupações. Eu nunca vi os meus dois filhos desde que eles são pequenininhos, desde que eles nasceram. Eu jamais vi um filho meu, quando ele tinha 2 anos de idade ou 3 anos de idade, ficar sem dormir de noite pensando, ai Senhor da glória, o que é que nós vamos comer amanhã? Eu estou muito preocupado, eu não sei o que eu vou vestir, eu não sei o que eu vou comer, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu nunca vi isto. Geralmente você não vê o teu filho pequeno que confia no pai com esta preocupação. Ele dorme tranquilo porque ele sabe que o pai está cuidando da sua vida. Ele dorme tranquilo porque ele sabe que no dia seguinte o seu pai traz a comida lá para casa. Ele dorme tranquilo porque ele sabe que o seu pai está ali pertinho. A Bíblia diz que Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção. A Bíblia diz no versículo 7 que nele nós temos a redenção. Você sabe o que é redenção? Redenção é comprar de volta. A Bíblia diz que quando eu e você um dia nascemos, nós nascemos numa civilização já coberta pelo pecado,
Porque Adão um dia lá no Jardim do Éden, há alguns milhares de anos atrás, um dia entregou a chave para o diabo e pecou e desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que a partir daquilo, o homem foi amaldiçoado e se tornou escravo do pecado. E eu nasci nesta terra, e eu pequei, e você pecou, e eu me tornei escravo do pecado, e você se tornou escravo do pecado. Talvez você tenha um vício na tua vida, e talvez muitas vezes você lutou com todas as tuas forças para largar daquele vício, mas não conseguia. Talvez você até desejava, pensava, bom, olha, eu quero ser fiel ao meu esposo, eu quero ser fiel à minha esposa, mas talvez você não conseguia. Talvez você tinha alguma coisa na tua vida que prendia você no pecado, a desonestidade prendia você, as coisas desta terra prendiam você, os desejos pelas coisas deste mundo prendiam você, você não conseguia ficar livre de modo algum. A Bíblia diz que você era um escravo, você estava escravizado. Mas a Bíblia diz que nós estávamos lá todos presos em grilhões, no reino do diabo, aprisionados, sem conseguirmos libertação, sem paz em nosso coração, sem alegria em nossa vida, sem salvação em nossa vida. Estávamos separados da comunidade do Senhor, não conhecíamos a Deus, mas a Bíblia diz que ainda assim Deus tinha um plano. Deus olhou para a tua vida e amou você sujo do jeito que você estava. Ele amou você num pecado de forma que você vivia, você não conseguia se libertar, era escravo, mas Deus olhou lá do céu e Ele amou você, e Ele falou, eu tenho um plano para aquela vida. E Deus lá na eternidade já viu você vivendo na cidade de São Paulo hoje, e Deus planejou lá no céu. E Ele falou, eu vou me tornar gente de carne e osso, e eu vou descer lá, eu vou pagar o preço, eu vou comprá-los de volta. Eu e você não tínhamos direito a nada, nós não éramos nada, nós não éramos ninguém. Você não passava de um escravo perdido, sem paz no coração, sem alegria na vida, sem esperança no mundo. Mas Deus planejou, Ele olhou para a tua vida e Ele desceu, e Ele se tornou homem. E a Bíblia diz que Ele se humilhou a si mesmo, Ele se humilhou como servo, Ele se humilhou como homem e obedeceu ao Pai, e foi até a cruz e morreu lá por mim e por você. E a Bíblia diz que quando Ele estava lá na cruz, Ele disse, está consumado. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado para sempre. Deus Pai pegou lá a dívida que eu tinha e rasgou lá no céu, e aquela dívida foi cancelada para sempre. O Senhor veio para nos redimir, nos comprar de volta para Ele. A Bíblia diz, nele nós temos a redenção pelo seu sangue. Dwight Lyman Moody, ele estava certa vez numa carruagem e passou ao seu lado um rapaz dirigindo uma outra carruagem com uma senhora idosa. Ele ia pregar em uma determinada reunião, e ele perguntou para a pessoa que estava com ele, quem é este jovem que passou aí? E o homem falou para Dwight Lyman Moody, você está vendo aquele campo, aquela fazenda que está ali? Sim, eu estou. Você está vendo aquela casa bonita que está lá? Falou, sim, eu estou vendo. Ele falou, pois o pai deste rapaz, ele era um alcoólatra, e ele nunca conseguiu se libertar da bebida, e aos poucos ele foi perdendo tudo aquilo que ele tinha. Aquilo que ele conquistou, ele perdeu. Aquela fazenda, aquela casa era dele, mas ele perdeu a casa, perdeu a fazenda, ele morreu embriagado, e a sua mãe, a sua esposa ficou viúva, mendigando nas ruas, e foi levada para um asilo, e ficou lá para morrer lá. Mas eles tinham um filho, que era novo, e este filho cresceu, e este filho começou a trabalhar, e este menino se tornou um jovem, e ele trabalhou duro, ele trabalhou dia e noite, e ele foi lá, ele comprou novamente aquela casa, ele foi lá, ele comprou novamente aquela fazenda, e ele foi lá no asilo, ele tirou a sua mãe de lá, e é este o moço que está passando aqui. Este moço trabalhou, e ele foi lá, ele pagou todas as dívidas, e ele está aqui com a sua mãe, e eles estão indo para a igreja. E Dwight Lyman Moody pensou naquele instante, esta é uma ótima ilustração do que Jesus Cristo fez por nós, porque nós estávamos vendidos para o pecado, nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos das paixões da carne, nós éramos escravos do pecado, mas Jesus Cristo pagou o preço por causa do sangue que Ele derramou aqui nesta terra, meu amado, e Ele comprou você de volta para Deus. Ele comprou você de volta para Deus.
e chegou para o Pai e entregou-nos para o Pai. O preço dele foi o sangue. O preço foi o sangue. Eu já falei para vocês várias vezes, um dos lugares mais emocionantes para a minha vida foi o lugar mais emocionante que eu já fui até hoje. Foi lá no sepulcro, em Jerusalém. Quando você está ali do lado daquela porta ali, e a pessoa abre aquilo lá, eu jamais vou me esquecer daquilo que eu vi. Ali estava aquele pequeno buraco na parede de uma cova. E você entra lá dentro, e ali do lado esquerdo está ali um lugar cercado, e a pessoa que estava explicando todo pela Bíblia, falava, olha, o colocaram desta forma, deitado deste jeito, havia um sepulcro novo, mas a pessoa do lado de fora, ele fechou aquela portinha, estava escrito ali naquela porta, ele não está aqui, ele ressuscitou, é o único que não está aqui que ressuscitou. Aleluia! 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 Você foi comprado por um preço especial. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Deus pagou um alto preço pela tua vida. Deus pagou um alto preço para que você não fosse mais escravo. Se você tem vivido nesta terra e você é escravo, se você é escravo das drogas, se você é escravo dos vícios, se você é escravo do pecado, Deus diz na palavra que Ele enviou Jesus Cristo para redimir, para comprar você de volta para Deus. Você não precisa ser escravo mais.